Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ana Paula Oliveira, eu sou uma das professoras da Pós-Direito Previdenciário aqui do Legale, e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês 10 dicas, 10 formas de como impulsionar, de agilizar o processo administrativo previdenciário. Eu sei que tem muitos colegas que acabam não optando por esgotar a via administrativa, ou seja, de judicializar o processo previdenciário logo após o indeferimento, por conta de alguns empecilhos que acaba encontrando no andamento do processo administrativo. Mas tem algumas formas, alguns jeitinhos de a gente impulsionar o processo administrativo para que ele possa trazer aquele resultado de maior celeridade, possa trazer aquela vantagem de receber o processo mais rápido, inclusive os atrasados junto com o primeiro pagamento. E é isso que eu trouxe aqui nesse vídeo para vocês, tá bom? Eu vou colocar os slides para facilitar o nosso acompanhamento e a gente começa com as dicas mais simples. O primeiro seria o pedido de providências para o próprio servidor. Nós temos lá no agendamento, no serviço, no detalhamento do serviço, do agendamento, logo abaixo, uma caixinha que abre para cumprimento de exigência, tá? E aí, dentro dessa caixinha, ela nem sempre fica aberta, mas quando ela fica aberta, é possível anexar documentos e digitar ali uma mensagem para o servidor. A primeira dica seria justamente colocar ali uma mensagem para o servidor explicando por que você quer que o processo seja tomado providência, muitas vezes porque já passou muito tempo, ou porque o cliente está desempregado, ou ele está com alguma doença, você pode anexar aqui algum documento e pedir alguma providência. Às vezes o servidor está mais aberto a isso e já pode dar algum segmento e isso facilitar aí nesse andamento desse processo. A segunda opção seria a famosa ouvidoria. Eu vou deixar o passo a passo aqui para vocês no link abaixo nos materiais, mas entra lá no Ministério da Economia, vai preenchendo cada uma das opções, coloca que não tem reclamação, a primeira reclamação, manifestação, vai preenchendo com os dados que vai pedindo, com os dados do segurado, do processo, enfim, e até gerar o número da ouvidoria que você, se precisar, pode utilizar para, inclusive, ressaltar, reencaminhar essa reclamação por e-mail institucional ou até mesmo para fazer prova no mandado de segurança de que você utilizou das vias administrativas que estavam disponíveis e que não surtiu resultado, que, portanto, não tinha outra alternativa senão impetrar o mandado de segurança. Então, essa também é um caminho. Eu sei que nem sempre ele surte resultado, porque tem algumas agências, algumas gerências que são mais preocupadas em responder às ouvidorias, e pode, nesse caso, surtir resultado, e outras não. Mas, no mínimo, você vai gerar ali um documento que você já pode avisar o cliente que você tomou essa primeira providência, encaminhar ali para demonstrar que você está monitorando o processo e tomando providências, e se não surtir resultado, você vai utilizar como comprovação no MS. A terceira opção seria justamente a reclamação, reiterar a reclamação por meio do e-mail institucional. Eu vou deixar também aí no link abaixo, nos materiais, os e-mails de todas as APS, de todas as gerências executivas divididas por superintendências e também de todos os órgãos do Conselho de Recursos para facilitar. Mas só para que vocês possam entender, hoje a gente tem a problemática do INSS digital, que pode ficar confuso quem é o responsável pelas agências, para aquele processo. E, de fato, não é mais os gerentes das agências, eles não podem fazer mais nada com relação a isso. Antigamente, a gente reclamava para o gerente da APS e isso não é mais feito porque não surte resultado. Por quê? Porque criou o INSS digital e a maioria dos processos, eles vão para uma central de análise. Hoje, o processo pode estar em 3 locais. Nas CEAPs, que são as centrais de alta performance, que só analisa salário, maternidade e aposentadoria por idade. Nas CEABs, que são as centrais de análise de benefício para reconhecimento de direito, que são as CEABs RD. Na verdade, as CEABs são divididas em CEABs RD
reconhecimento de direito, DJ, demandas judiciais. Mas o importante é aqui saber que para a gente aqui, nesse contexto, o que importa é a CEABS-RD, que são as centrais de análise de benefícios para reconhecimento de direito e que elas analisam todos os benefícios, exceto salário, maternidade e aposentadoria por idade, que ficam nas CEAPs. E tem as equipes locais de análise de benefício, que são as ELABs, que podem analisar qualquer tipo de benefício. Cada vez mais não está indo para as equipes locais, estão indo mais para as centrais de análise, mas pode estar em uma dessas unidades. Se o processo estiver na CEAPs, que analisa os salários de maternidade e as aposentadorias por idade em regra, eles estão subordinados à DIRBEM, a Diretoria de Benefícios. Por quê? Porque não é regional, é nível nacional. Então, é totalmente descentralizado, os servidores fazem análise de forma remota e podem pegar o benefício de qualquer lugar. Então, na CEAPs, quem é o responsável? Diretoria de Benefícios, a DIRBEM. E o e-mail é dirbem@inss.gov.br. Então, se estiver na CEAP, é sempre Diretoria de Benefício. Agora, se tiver na CEABs, as CEABs são divididas em 5 regiões, as CEABs-RDs, que é de reconhecimento de direito. Tem a SR1, que é a Sudeste 1, localizada em São Paulo, que fica responsável por todos os benefícios do estado de São Paulo, a Sudeste 2, que é todos os estados do Sudeste, exceto São Paulo, depois tem a Sul, a Nordeste, e a Norte e Centro-Oeste. Então, Sudeste 1, Sudeste 2, Sul, Nordeste e Norte e Centro-Oeste. São 5 regiões. E por isso que vocês vão ver que o processo lá, quando consulta o processo, está na SR1, SR2, SR3, SR4 ou SR5. SEAB e a Superintendência Regional da sua região que está analisando o processo. É por conta disso, tá bom? Então, quem é responsável por esses processos? O artigo 6º da Resolução 691 de 2019 vai falar que os servidores integrantes das ELABs, eles se subordinam diretamente aos chefes dessas unidades e vinculam-se tecnicamente ao gerente da respectiva CEAB. O artigo 11º o parágrafo 11º do artigo 6 vai falar que as CEABs serão coordenadas pelos respectivos gerentes. E, por fim, a portaria conjunta número 2 vai falar que compete ao gerente executivo garantir o cumprimento de decisões judiciais em sede de mandados de segurança impetrados contra si e contra os gestores dessas unidades centralizadas de sua gerência executiva, tá bom? Então, resumindo, para ficar mais claro, quando a gente vai protocolar um benefício, a gente escolhe uma agência, certo? A gente escolhe ali um órgão pagador. Por esse órgão pagador, ou se você não escolher um órgão pagador, não tiver no requerimento administrativo especificamente o órgão pagador, ele vai sempre ser direcionado com base no endereço do segurado, está ali na portaria conjunta número 2 de 2019. Então, esse órgão pagador, esse endereço do segurado, essa escolha da agência, a gente faz quando a gente faz o requerimento, certo? Isso define o L mantenedor. O L mantenedor é o quê? É a agência que vai ficar responsável pelo benefício após ele ser analisado, indeferido ou concedido. Então, se o benefício for concedido, ele vai ser mantido por qual agência? É por aquela agência ali que você escolheu na hora de fazer o requerimento do benefício, tá certo? A agência, por sua vez, ela está vinculada a uma gerência executiva que é dividida por regiões. Por exemplo, a minha gerência, se eu escolher a minha cidade, Sumaré, ela está vinculada à gerência executiva de Campinas. Tudo bem. E as gerências, elas estão vinculadas aí, dentro das CEABs, a uma superintendência regional. Então, tem lá SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, tá bom? Então, tem a PS, as gerências executivas, superintendências e por cima, acima de todo mundo, a diretoria de benefícios. Tá bom, mas que confusão, mas quem vai ser o responsável por esse processo?
Tudo isso é para vocês entenderem que a gente escolhendo a agência, a gente está vinculando a uma gerência executiva, e essa gerência executiva, como a gente viu na portaria conjunta número 2, os gerentes executivos são responsáveis para responder mandados de segurança contra si e contra também direcionados contra os gestores de unidades descentralizadas da sua gerência. Então, de qualquer forma, seria contra eles e contra gestores das unidades descentralizadas da sua gerência executiva. No final das contas, como a gente escolhe a agência, ela vai estar vinculada a uma gerência executiva, é o gerente executivo que responde eventuais mandados de segurança. No final das contas, vai ser o gerente da Central de Análise de Benefício para Reconhecimento de Direito, CEAB-RD, da superintendência regional, qual que é a sua superintendência, qual aquela SR, então, gerente da CEAB-RD, da CR 1, 2, 3, 4, 5, dependendo da sua região, da gerência executiva tal, porque é o gerente executivo que vai responder por isso. No resumo da obra, a gente já impetrava contra os gerentes executivos e continua sendo os gerentes executivos que vão responder, tá bom? Segundo a portaria conjunta número 2. Mesmo nesse caso de unidades descentralizadas, porque é ele que responde sobre mandados de segurança impetrados contra os gerentes dessas unidades descentralizadas. Então, a gente precisa entender se está na CEAB, ou está na CEAP, ou na ELAB. A CEAB é Diretoria de Benefícios, as ELABs e as CEABs vai ser o gerente executivo. Mas o correto na nomenclatura, se tiver na CEAB, é ser o gerente da Central de Análise de Benefício, de Reconhecimento de Direito, da Superintendência Regional. Então, a sigla seria CEAB-RD SR 1, 2, 3, 4, 5, dependendo da região, da gerência executiva, ou localizado na gerência executiva tal, tá bom? O que não pode mais, de jeito nenhum, é você interpor contra o gerente da agência, porque ele não manda mais em nada. E o problema de você só colocar o gerente executivo, que talvez também você tenha que explicar um pouco essa questão da autoridade coatora, abrir um tópico, colocar ali a portaria conjunta número 2, porque senão tem juízes que estão declinando a competência, falando que não é o competente por conta de que a autoridade coatora responsável seria outra, né, e que por ser o foro competente, o foro do domicílio funcional da autoridade coatora, em regra, né, existem exceções, existem entendimentos de que poderia ser utilizado o domicílio do autor, mas aí vai depender também do entendimento do juiz ali do tribunal da sua região, pode ter algum problema com relação a isso, então é uma problemática. Para as reclamações por e-mail, você pode colocar uma reclamação para o gerente executivo, com cópia para o gerente, o superintendente regional, por exemplo, tá? Mas, no final das contas, você vai encaminhar para o gerente executivo e também no mandado de segurança você vai ter que fazer essa mesma análise e quem vai responder, no final das contas, no caso de CEABs, vai ser o gerente executivo, tá bom? Como eu falei, os endereços, telefones e e-mails vou deixar aí nos materiais. Agora, se tiver no Conselho de Recursos, vai ser o presidente da junta ou da Câmara que tiver parado o processo, ou na CGT estiver aguardando distribuição, e eu estou deixando também todos os e-mails, todos os endereços, contatos na lista de materiais no link abaixo. Por fim, também tem a reclamação pelo descumprimento de decisão do Conselho de Recursos, que está no artigo 57 do Regimento Interno. A gente também pode formular por e-mail, mas é uma reclamação específica e que está no Regimento Interno. Ela é processada pela coordenação de gestão técnica. Então, encaminha para a coordenação de gestão técnica. Você também pode encaminhar com cópia para o presidente do órgão que deu a decisão. Então, se for quarta Câmara de Julgamento, vai para o presidente da quarta Câmara de Julgamento, mais coordenação de gestão técnica.
E a coordenação de gestão técnica, que é responsável por processar essa reclamação e encaminhar para o presidente. Por quê? Se primeiro a coordenação de gestão técnica manda um e-mail, tá aqui no parágrafo 2º, manda um e-mail para o responsável. Se ele não der justificativa em 5 dias, aí ele encaminha para a presidência, que vai emitir um ofício para a diretoria de benefícios, tá? E tem todo esse trajeto. Mas faça a reclamação sim, manda com cópia para o órgão responsável pela decisão, manda para a CGT, se você quiser já pode mandar inclusive com cópia para a presidência. Mas você também pode ligar na CGT e cobrar uma resposta, cobrar as providências que estão no artigo 57 do Regimento Interno. Passado isso, a gente vai para as alternativas. Se essas alternativas primeiras não derem certo, que envolve mais a questão administrativa mesmo, você vai ter que procurar o judiciário. Para quê? Não para discutir o mérito do benefício, porque isso vai judicializar, você não vai utilizar, não vai garantir aquela vantagem do processo administrativo de receber os atrasados na via administrativa com o primeiro pagamento. Então, não é para discutir o mérito, é só para impulsionar o processo. Nós vamos utilizar como a lei 12.016 de 2009, para que o artigo 1º, que prevê a possibilidade de concessão do mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, quando tem um ato ilegal de uma autoridade coatora, que está ali violando esse direito líquido e certo. Então, a base é o artigo 1º da Lei 12.016, sempre tem que ser um direito líquido e certo, ou seja, algo que possa ser de pronto verificado com os documentos que são apresentados na inicial, não tem como ter dilação probatória. Vai ser, nesse caso nosso aqui em matéria previdenciária, sempre por ato ilegal, nós vamos fundamentar com base na lei, e em regra vai ser a Lei 9784 de 99, que rege o processo administrativo, vai sempre impetrar contra uma autoridade, essa autoridade que representa o INSS, mas que não é o INSS. Você não vai interpor contra o INSS pessoa jurídica, mas sim contra uma pessoa física, que é a autoridade coatora, tá bom? Por isso que eu falei aí dos órgãos, para vocês entenderem também quem vai ser a autoridade coatora nos mandados de segurança. E quais possibilidades nós temos? Por desídia, na fase inicial, quando o benefício fica parado lá e não analisam. O direito líquido e certo violado é a conclusão, o direito de ter o seu processo concluído num prazo razoável, qual seja 30 dias previsto no artigo 49 da Lei 9784 de 99 e regulamentado no artigo 174 do Regulamento da Previdência Social, ou seja, Decreto 3.048 de 99, e também está ali previsto no artigo 691 da Instrução Normativa. Como a gente tem que mencionar a lei, a gente coloca a Lei 9784 primeiro, mas também menciona os regulamentos que dispõem a matéria. E o artigo 174, ele vai falar de 45 dias, por quê? Porque é 30 dias para análise de benefício e 15 dias, que é o tempo que processa o pagamento. Então, o artigo 174, ele vai falar de 45 dias para recebimento do primeiro pagamento. O que não está em discrepância com a lei, está em consonância. Por quê? Porque para gerar o primeiro pagamento em 45 dias, o processo tem que ser analisado em 30 dias. Porque gera o pagamento após 15 dias da data do despacho, tá bom? E o pedido é o pedido para que tome providências, é sempre uma obrigação de fazer, para que o INSS seja obrigado a quê? Tomar as providências necessárias para que haja análise do pedido tal, no NB tal, né, de aposentadoria, do que for, mediante decisão fundamentada, tá bom? E depois, seria a opção MS para obrigar a reabertura de processo, também tem sido uma opção, porque a reabertura de processo também é um meio de agilizar o processo administrativo. Quando o INSS não obedeceu todas as normas que regem, houve erro ali evidente do servidor, que não observou nem a lei, nem os instrumentos normativos que regem o processo administrativo, você pode pedir a reabertura. Só que nem sempre essa reabertura é respeitada, embora esteja ali no artigo 696, parágrafo único da Instrução Normativa, e também regido pela Portaria Conjunta número 2 de 2019, tem servidores, tem gerentes de APS que não fazem ali
a solicitação da reabertura de tarefa. E aí a gente pode, uma opção seria utilizar o mandado de segurança, que nesse caso, o direito líquido e certo violado vai ser que você tem o teu cliente tem o direito de ter um processo devidamente analisado, com fundamentação de acordo com as normas legais vigentes, sem ofensa aos princípios da legalidade, da eficiência do devido processo legal, ou seja, de princípios constitucionais e legais que regem o processo administrativo previdenciário, inclusive previstos ali no artigo 2º da Lei 9784 de 99, e você vai falar, então, que você quer que seja reaberto o processo administrativo, conforme possibilita o parágrafo único do artigo 696 da IN 77 de 2015, para que o INSS reanalise, emita nova decisão com fundamentação clara e congruente, com observância, aí você coloca a lei que não foi respeitada. Quem é o responsável pela reabertura? Na verdade, é os coordenadores da ELAB e da SEAB, mas quem faz esse pedido, essa solicitação fundamentada, é o gerente da APS. Então, lembra que eu falei do L mantenedor que você escolhe? Você escolheu uma agência, né, aquela agência responsável por aquele processo após a concessão. Então, é para essa APS, que é a que você escolheu, que você vai direcionar esse pedido de reabertura, e caso seja negado, seria contra o gerente da APS. Mas você pode fazer já direto contra também o gerente executivo da agência, porque é dele que emana a ordem e está responsável por aqueles servidores que estão dentro da gerência executiva, inclusive os coordenadores da ELAB e da SEAB, daquela gerência executiva. Então, eu prefiro nunca direcionar, já preferia antes mesmo que podia ser impetrado o mandado de segurança contra o gerente da APS, porque ele era responsável, naquele caso, pelas análises de benefício, eu sempre optava pela gerência executiva, tá bom? Então, só para vocês entenderem qual autoridade coatura nesse caso. Depois, a 7ª opção seria MS para reconsiderar o processo ou enviar para o Conselho de Recurso, porque muitas vezes a gente protocola o recurso, fica parado, se deixar fica parado por anos. Então, fiquem atentos, monitore quando protocola o recurso, e se não subir o recurso, você pode fazer as reclamações, como mencionei anteriormente, e se não surtir resultado, mandar de segurança, com fundamento também no artigo 49 da Lei 9784 de 99, com regulamentação dada pelo artigo 31 do Regimento Interno do Conselho de Recursos e artigo 542 da Instrução Normativa, que prevê que o INSS, em 30 dias, tem que ou reconsiderar a decisão ou encaminhar para o Conselho de Recursos para que tenha o julgamento daquele recurso interposto pelo segurado. Depois, 8ª opção, mandado de segurança para obrigar a cumprir diligência. Então, o INSS encaminhou o processo para o Conselho de Recursos, o Conselho de Recursos analisou o processo, determinou que o INSS tem que cumprir alguma diligência, que muitas vezes o segurado não pode fazer sozinho, não é simplesmente um documento. Vamos supor que era uma justificação administrativa, depende do INSS, certo? E muitas vezes o INSS não agenda, não toma providências. Você vai fazer reclamação nos termos do artigo 57 do Regimento Interno, porque é uma decisão do Conselho, e se não surtir resultado, o mandado de segurança, também com fundamento no artigo 49 da Lei 9784 de 99, com regulamentação dada pelo artigo 53 do Regimento Interno e também artigo 549 da Instrução Normativa. E o pedido vai ser restituir os autos ao órgão julgador com a diligência integralmente cumprida. E quem é o responsável? Aquela agência que é responsável por cumprimento daquela diligência, mas sempre quando é a agência responsável, você também vai pensar naquelas autoridades ali que a gente já falou anteriormente, tá bom?
E nona opção, MS para julgamento no conselho, muitas vezes aí o problema é no conselho de recursos, é um mandado de segurança um pouco diferente, porque a autoridade coatora não vai ser ali do integrante do INSS, mas do conselho de recursos. Então, o responsável vai ser ou o presidente da junta, ou o presidente da Câmara, ou o coordenador da gestão técnica, se estiver parado, dependendo de distribuição. O fundamento também é a Lei 9784 de 99, porque nós temos que ter um fundamento legal. E nós podemos utilizar o artigo 49 da Lei 9784 de 99 como parâmetro, porque ela rege o processo administrativo, mas como a gente já sabe que não vai julgar dentro de 30 dias, que isso é fora de cogitação, sempre aguardar os 60 dias, porque também esses 30 dias pode ser prorrogado por mais 30 dias, se for expressamente motivado. E, além disso, tem o provimento do Conselho de Recursos, número 99, de 1/4 de 98, que prevê o prazo máximo de 85 dias para o processo ficar aguardando o julgamento quando chega em secretaria. Então, chegou no órgão julgador, teria no máximo 85 dias, é um parâmetro. Então, eu gosto de utilizar a Lei 9784, gosto de aguardar pelo menos os 85 dias para começar a fazer as reclamações e, se não surtir resultado, aí o mandado de segurança. E o pedido para que seja incluído em pauta de julgamento para o julgamento do recurso que foi interposto pelo segurado. E o último, mandado de segurança para implantação de benefício. Às vezes a gente aguarda tanto tempo o processo para ter o resultado positivo no Conselho de Recursos e depois fica tempão parado para que seja implantado o benefício. E a gente tem que realmente impetrar muitas vezes o mandado de segurança. Nós vamos usar primeiramente o artigo 57 do Regimento Interno para fazer aquela reclamação. Não esqueçam de fazer a reclamação e depois cobrar ligando um CGT, para que tenha todo aquele andamento, e se não surtir resultado, infelizmente, o mandado de segurança, tá bom? Aí a autoridade coatora daquilo que a gente já falou, o direito líquido e certo violado é o direito de ter a decisão cumprida dentro de um prazo razoável. Qual é o prazo? Dentro daquele fundamentado na Lei 9784 de 99, a gente pode usar o artigo 49, mas também a gente pode usar a regulamentação dada no artigo 56 e 57 do Regimento Interno, que também prevê o prazo de 30 dias para cumprimento, e o artigo 174 do Decreto 3.048 de 99, que prevê o prazo de 45 dias para pagamento. Então, seria 30 dias para cumprir a decisão e mais 15 dias para gerar o pagamento, tá bom? E também tem previsto ali esse mesmo prazo de 30 dias no artigo 549 da IN 77. O pedido cumprir o acórdão número tal do Conselho de Recursos, da tal órgão do Conselho de Recursos, e implantar plantar o benefício NB tal em favor do segurado, tá bom? Então, essas são as 10 dicas que eu queria passar para vocês como forma de impulsionar o processo. Espero que tenham gostado, que possa contribuir aí no dia a dia da advocacia de vocês. Vou deixar aqui o link da minha rede social, do meu Instagram, que é o meio mais que eu tenho mais utilizado para comunicação junto aos alunos, que é @AnaPaulaOliveiraADV, tá bom? Encontro vocês lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, e até o próximo vídeo.